Bom dia, bom dia, dia 13 de agosto de 2025, a nossa live de número 18. 18? Isso, live de número 18. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice. Vamos entrando, minha gente, vamos entrando. Deixa eu ver aqui se esse microfone tá. Buenos dias. Bom dia, bom dia. Vamos entrando. Live 18 do livro Hábitos Atômicos, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. E aí? Qual é a fase da vida que você está agora, hein? Qual é a fase da vida? Você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com seus hábitos? Ou você quer inserir novos hábitos na sua vida? Conta pra mim. Bom dia maravilhosos. Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal do TikTok. Mulher séria, elegante. Não sou tão séria assim, não. Buenos dias. Bom dia, maravilhosa. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Borges. Bom dia, Rayane. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Dormiram bem? Bom dia. Bom dia. Vamos dar sequência aqui à leitura do livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Nós já estamos na metade do livro, já chegamos no capítulo 9. Amanhã a gente passa para o capítulo 10. Deixa eu conferir aqui. Vamos entrando, minha gente. Seja bem-vinda. Olha, deixa eu ver aqui. Nós vamos amanhã para o capítulo 10. Olha como passou rápido. 10, capítulo 10 já. Há 18 dias nós estamos aqui lendo juntos esse livro. Na verdade, já é a 6ª edição do Café com Gleice. Nós já lemos 6 livros com esse. Ainda tem muitos livros bons para ler ainda. Ainda tem muito livro para a gente ler aqui no Café com Gleice. E esse aqui é o 6º livro do Café. Hábitos Atômicos. Conta aqui pra mim se alguém já leu esse livro, se tem vontade, se já teve vontade de ler. Conta pra mim. Tá tudo bem aí? Vocês conseguem me ouvir? Compartilha essa live aí com um amigo, com uma amiga. Olha, meu povo, lembrando que a live ela não vai ficar mais gravada no feed do Instagram, tá? Ela vai ficar por um dia lá no YouTube, depois ela vai para a plataforma dos membros, tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos. Tá tudo bem aí? Vocês conseguem me ouvir? Aqui no TikTok eu tô sem microfone. E no Instagram eu tô com microfone. Vamos lá? Vamos dar início aqui à nossa leitura. Olha, ontem nós falamos sobre os 3 grupos em que a gente mais imita na nossa vida. Tem 3 grupos que a gente, basicamente, durante a nossa vida, a gente vai imitar, que são as pessoas mais próximas da gente, as pessoas que convivem com a gente, né? A nossa família, né? O nosso esposo, marido, esposa, a gente imita os nossos pais, né? As pessoas mais próximas da gente, as pessoas que a gente convive durante o dia a dia. Essas são as pessoas que são as pessoas mais próximas. Essas pessoas a gente vai imitar essas pessoas. Alguma coisa você vai imitar dessas pessoas no seu convívio. E o outro grupo de pessoas que a gente imita é a maioria. Vocês já ouviram aquele ditado, vai com a manada, né? Então, isso aí é cientificamente provado, que a gente imita a grande, né, a grande maioria das pessoas. E é isso que a gente vai falar hoje, tá? Oi, Patrícia, bom dia. E a gente vai dar continuidade, a gente vai ver
Basicamente, é sobre esses dois grupos. E o outro grupo são os poderosos, que a gente vai falar daqui a pouco. Ontem a gente falou sobre os mais próximos. A gente já falou dessa relação que a gente tem, né, com as pessoas mais próximas. Então, o que ficou pra gente ontem é que a gente precisa se cercar de pessoas que têm hábitos. Se você quer ter hábitos bons, você precisa cercar de pessoas que já têm esses hábitos. Vai facilitar muito mais a sua vida. Vai facilitar muito mais para que você obtenha esses hábitos que você quer ter, certo? Então, hoje a gente vai ver aqui, ele vai falar sobre imitando a maioria. Imitando a maioria. Tá tudo bem aí, minha gente? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Pelo amor de Deus, dá aí um help. Dá um ok aí pra mim. Tô achando meio estranho aqui. Aqui no TikTok tá tranquilo. Acho que aqui o pessoal tá me ouvindo. Maravilha. Bom dia, Pablo. Bom dia, Vando. Vocês estão bem, minha gente? Preparados? Então vamos lá. Já pega aí seu café. Hoje eu tô com chá. Inclusive tá bem quente. E eu estou aqui com os meus marca-textos e caneta. Que é assim que a gente lê. É assim que a gente faz uma leitura ativa, tá? Marcando, escrevendo. Não tenha dó dos seus livros, não. Porque é assim que a gente aprende. E é assim que fica mais... a leitura, ela se torna mais clara na nossa mente. Certo? Bom dia, maravilhosa. Um dia abençoado para nós. Um dia abençoado para nós. Hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 13. Olha, imitando a maioria. Na década de 1950, o psicólogo Salomon Asch conduziu uma série de experimentos que agora são ensinados a legiões de graduandos a cada ano. Para começar cada experimento, o sujeito entrava na sala com um grupo de estranhos. Presta atenção nessa história, ele sempre vai trazer uma história para ilustrar o conteúdo que ele quer trazer depois, tá? Então, sem o conhecimento deles, os outros participantes eram atores contratados pelo pesquisador e instruídos a fornecer respostas roteirizadas para certas perguntas. O grupo receberia um cartão com uma linha e, em seguida, um segundo cartão com uma série de linhas. Cada pessoa deveria selecionar a linha no segundo cartão, que era semelhante em comprimento à do primeiro. Era uma tarefa muito simples. Aqui está um exemplo de 2 cartões usados no experimento. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Esse aqui é o modelo que ele está falando. Aqui eu acho que no TikTok não vai dar para ver por conta da luz. Aqui. Vocês conseguem perceber que aqui tem um cartão com uma linha e aqui tem um cartão com 3 linhas, a linha A, B e C, tá? Aqui no Instagram. Tá vendo esse cartão com uma linha e aqui esse cartão com 3 linhas? O que ele está dizendo? Conformidade com as normas sociais. Essa é uma representação dos 2 cartões usados por Salomon Asch em seus famosos experimentos de conformidade social. O comprimento da linha do primeiro cartão, à esquerda, é obviamente o mesmo que o da linha C, mas quando um grupo de atores alegou ser diferente, os sujeitos da pesquisa concordavam, em vez de acreditar nos próprios olhos. O experimento sempre começava da mesma forma. Primeiro, havia alguns testes fáceis em que todos concordavam com qual era a linha correta. Depois de algumas rodadas, os participantes recebiam um teste tão óbvio quanto os anteriores. Mas os atores, eles escolhiam intencionalmente uma resposta incorreta. Por exemplo, responderiam a comparação mostrada na figura 10, que é esse que eu mostrei para vocês. Todos concordavam, embora as linhas fossem claramente diferentes. O sujeito que não tinha conhecimento do artifício ficava imediatamente perplexo. Seus olhos se arregalavam, ria nervosamente para si mesmo. Ele conferia as reações dos outros participantes. Sua agitação aumentava à medida em que uma pessoa após a outra apresentava a mesma resposta incorreta. Logo, o sujeito começava a duvidar dos próprios olhos, minha gente. Olha isso. Até que em determinado momento optava pela resposta em que seu
íntimo sabia ser incorreta. Asch executou esse experimento muitas vezes de muitas maneiras diferentes. O que descobriu foi que, à medida que o número de atores aumentava, também aumentava a conformidade do sujeito. Se fosse apenas o sujeito e um ator, não havia efeito na escolha da pessoa. Eles apenas presumiam que a outra pessoa era idiota. Quando 2 atores estavam na sala, ainda havia pouco impacto, mas conforme o número de pessoas aumentava para 3 atores ou 4 até chegar a 8, os sujeitos ficavam cada vez mais propensos a duvidar de si mesmos. No final do experimento, quase 75% dos participantes concordavam com a resposta do grupo, embora fosse obviamente incorreta. Olha isso. Sempre que não sabemos como agir, procuramos o grupo para guiar nosso comportamento. Constantemente examinamos o ambiente e imaginamos o que todo mundo faz. É dessa forma que o ser humano, é assim que o ser humano funciona. Verificamos resenhas na Amazon para quê? Para imitar os melhores hábitos de compra, alimentação e viagem. Geralmente é uma estratégia inteligente. Os números oferecem evidências, mas pode haver um lado negativo. O comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Por exemplo, um estudo descobriu que quando um chimpanzé aprende uma maneira eficaz de quebrar nozes como membro de um grupo e depois muda para um novo grupo que usa uma estratégia menos eficaz, ele evitará usar o método superior para se misturar, para se encaixar. E é assim que acontece na nossa vida. O ser humano, ele tem é natural do ser humano querer se encaixar. Então, por isso que a nossa tendência é imitar a maioria das pessoas, que foi o que aconteceu aqui com esse experimento. O que foi esse experimento que ele trouxe pra gente? Ele deu aqui 2 cartões que tinham uma linha, certo? Mostrei pra vocês. O outro cartão tinha 3 linhas. E o experimento foi, qual é a linha do segundo cartão, se tem alguma linha com o mesmo tamanho dessa primeira linha. Olha só. É evidente que a linha C é o mesmo tamanho. Olhando assim não dá para vocês perceberem. Mas a linha C é o mesmo tamanho. Porém, os atores que foram contratados, eles disseram que não. Que não tinha nenhuma linha do mesmo tamanho. Então, mesmo que a pessoa tivesse certeza que tinha a linha, ela ia pela maioria das pessoas. Ela dava a mesma resposta que as outras pessoas, que os atores estavam dando, porque era a maioria. Ou seja, 8 pessoas contra 1. 8 pessoas falando que não tinha nenhuma linha do mesmo tamanho. E é assim que o ser humano funciona, né? É natural do ser humano querer pertencer e é natural do ser humano querer se encaixar. Então, os humanos, eles são parecidos. Há uma tremenda pressão interna para seguir as normas do grupo. A recompensa de ser aceito é maior do que a de ganhar uma discussão. Olha isso. A recompensa de ser aceito é maior do que a de ganhar uma discussão. Parecer inteligente ou descobrir a verdade. A recompensa, anota aí no seu caderninho do café, tá? Anota aí. Se você não tiver um caderno aqui para o café, já adquire um caderno para você ir anotando os insights do livro. Porque a gente esquece. Se a gente ficar só ouvindo e não anotar, a gente acaba esquecendo. A recompensa de ser aceito é maior do que a de ganhar uma discussão, parecer inteligente ou descobrir a verdade. Olha isso. Na maior parte das vezes, preferimos errar com a multidão do que estar certo sozinhos. A mente humana sabe como se dar bem com os outros. Ela quer se dar bem com os outros. Esse é o nosso modo natural. Você pode substituí-lo, optar por ignorar o grupo ou parar de se importar com o que os outros pensam, mas isso requer trabalho. Nadar contra a corrente de sua cultura requer um esforço extra. É por isso que quando você mora numa cidade pequena,
Talvez você mora no interior e no interior tem uma cultura. E mesmo que você não tenha essa tendência natural para essa cultura, você vai se encaixar. Você vai se encaixar. Você vai se tornar uma pessoa parecida com as pessoas dessa cidade. Então, o que as pessoas dessa cidade elas fazem? O que elas fazem? O que as pessoas dessa cidade elas gostam de fazer geralmente no final de semana? Então, a nossa tendência é imitar a cultura da cidade, imitar as pessoas da cidade. É assim que acontece. Então, cadê? A mente humana sabe como se dar bem com os outros, ela quer se dar bem com os outros. Esse é o nosso modo natural. Você pode substituí-lo, optar por ignorar o grupo ou parar de se importar com o que os outros pensam, mas isso requer trabalho. Nadar contra a corrente de sua cultura requer um esforço extra. Olha isso. Nadar contra a corrente da sua cultura requer um esforço extra. Então, às vezes você mora numa cidade em que a cultura tem uma cultura e você acaba fazendo as mesmas coisas que as pessoas da sua cidade fazem. Porque se tornar diferente dá mais trabalho. Quando mudar seus hábitos significa desfazer a tribo, a mudança não é atraente. Quando significa se encaixar, é muito mais. Então, é muito mais fácil a gente se encaixar na vida das pessoas, na cultura das pessoas em que a gente vive, na maioria das pessoas que estão ao nosso redor, do que a gente desafiar, ser diferente, tentar mudar aquilo ali. Então, quando a gente quer se encaixar, é muito mais fácil. É muito mais fácil se encaixar. Entende? Então, por isso que ele fala que nós vamos sempre imitar os hábitos de 3 grupos, que são, só recapitulando aqui, os mais próximos, que é a nossa família, com quem a gente convive, com quem a gente mora. Então, a gente vai imitar, a gente vai se tornar parecidos. A gente vai se tornar parecido com quem a gente mora. E a gente imita a maioria das pessoas, né? No caso, é por isso que tem aquele ditado, né? Vai com a manada, você vai com a manada, porque a gente imita as pessoas. E você pode perceber isso também nas redes sociais, também acontece muito isso também. E os poderosos, que a gente vai ver agora, tá? Olha, a Fernanda comentou, tem coisas que faço diferente, não gosto de fazer tudo igual a outras pessoas, mas você é 1% maravilhosa. Você é 1%. Não é à toa que você está nessa live. Não é à toa que você está nessa live. Imitando os poderosos. Humanos de todos os lugares buscam poder, prestígio e status. Queremos distintivos e medalhas em nossos casacos. Queremos ser presidente ou sócio em nossos cargos. Queremos ser legitimados, reconhecidos e elogiados. Essa tendência parece fútil, mas no geral é uma jogada inteligente. Historicamente, uma pessoa com maior poder e status tem acesso a mais recursos, preocupa-se menos com a sobrevivência e demonstra ser um parceiro mais atraente. Somos atraídos por comportamentos que proporcionam respeito, aprovação, admiração e status. Queremos ser o único na academia a fazer barras, o músico que consegue tocar as progressões de acordes mais difíceis ou o pai com os filhos mais talentosos, porque essas coisas nos distinguem da multidão. Quando nos encaixamos, começamos a procurar maneiras de nos destacar. Essa é uma das razões pelas quais nos preocupamos tanto com os hábitos das pessoas altamente eficazes. Tentamos copiar o comportamento de pessoas bem-sucedidas, porque desejamos o sucesso por nós mesmos. Muitos dos nossos hábitos diários são imitação de pessoas que admiramos. Olha isso. Olha isso. Muitos dos nossos hábitos diários são imitações de pessoas que admiramos. Presta atenção nisso, tá?
Você reproduz as estratégias de marketing das empresas mais bem-sucedidas em seu setor. Copia a receita de seu padeiro favorito. Pega emprestado as estratégias de contar histórias de seu escritor favorito. Imita o estilo de comunicação do seu chefe. Nós imitamos as pessoas que nós invejamos. Isso é fato. Quantas vezes você não vê alguém, você não acompanha alguém na internet? Quantas pessoas você acompanha na internet? E que você olha para essa pessoa e você fala, nossa, eu queria tanto ser como ela. Eu queria tanto ser como essa pessoa. E aí você começa a imitar essa pessoa. Você começa a colocar na sua vida alguns hábitos que você vê que ela está fazendo. E por que isso acontece? Porque você admira essa pessoa. Não é porque você quer se tornar... Não é porque você quer se tornar outra pessoa, na verdade, ou que você não goste de você. É porque você admira a pessoa. E quando a gente admira, a gente quer se tornar igual. Ou parecido, pelo menos, com essa pessoa. Então, nós imitamos as pessoas que nós invejamos. Pessoas de alto status desfrutam de aprovação, respeito e enaltecimento por parte de outros. Isso significa que, se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e enaltecimento, achamos isso atraente. Também somos motivados a evitar comportamentos que diminuam nosso status. Aparamos nossas cercas vivas e cortamos nossa grama porque não queremos ser os desleixados do bairro. Quando nossa mãe vem nos visitar, o que acontece? Nós limpamos a casa porque não queremos ser julgados. Quando a gente vai receber uma visita, o que a gente faz? A gente limpa a casa, a gente arruma a casa, porque a gente não quer ser rejeitado. E a gente não quer ser julgado, na verdade. Estamos sempre nos perguntando, o que os outros pensarão de mim? O que os outros pensarão de mim? A gente pergunta isso diariamente. As pessoas que têm mais essa preocupação, eu já me libertei muito disso. Eu não tenho muito isso de ficar, o que as pessoas vão pensar de mim? Hoje em dia eu não tenho isso. Mas eu conheço pessoas ao meu redor que pensam muito assim. Então, o que as pessoas se preocupam muito com o que o outro vai pensar? Deixa de fazer as coisas às vezes porque está mais preocupado com o que o outro vai pensar. E aí você acaba deixando de fazer o que você quer fazer. O que os outros pensarão de mim? E adaptando o nosso comportamento com base nessa resposta. As irmãs Polgar, que foi o que a gente viu ontem, né? Que são as meninas que aprenderam no ambiente familiar a jogar xadrez, os prodígios do xadrez mencionados no início desse capítulo são evidências do impacto poderoso e duradouro que as influências sociais têm sobre o comportamento. Ou seja, a gente acha que não. A gente acha que a gente não sofre influência das pessoas, a gente acha que a gente não sofre influência da sociedade, mas a gente está o tempo todo sofrendo essa influência, mesmo que a gente não queira. Quando você diz, o que os outros vão pensar de mim? Fernanda comentou, antigamente eu preocupava com o que os outros pensam. Hoje em dia não preocupo mais, portanto que eu continuo evoluindo. Exato. Então, as meninas que a gente viu ontem do xadrez, as meninas que aprenderam desde criança no ambiente familiar lá jogar xadrez e cada uma na sua modalidade, elas eram campeãs lá. Elas praticavam xadrez por muitas horas todos os dias e continuaram esse esforço notável por décadas. Mas esses hábitos e comportamentos mantiveram sua atratividade em parte porque eram valorizados por sua cultura. Do elogio de seus pais à conquista de diferentes marcadores de status, como se tornar grande mestre, elas tinham muitas razões para continuar empregando seus esforços. Então, às vezes, quando a gente quer fazer algo grandioso na nossa vida e que a gente não vê, a gente pode até ter um resultado, mas o que mais nos gera satisfação
é ser reconhecido. O que mais nos gera motivação para continuar é ser reconhecido. Reconhecido pela sociedade, reconhecido pelas pessoas, que foi o que aconteceu aqui com as meninas, né? Ou seja, a gente sempre valoriza, a gente quer ser sempre valorizado pela nossa cultura e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então é por isso que o que a gente faz? A gente quer imitar as pessoas lá que já chegaram lá. Sabe aquele chegar lá que a gente pensa, quando que eu vou chegar lá? Aquela pessoa, ela já chegou lá. Então deixa eu ver o que essa pessoa está fazendo aqui. Deixa eu imitar essa pessoa. Entende? Então, para finalizar, minha gente, eu vou deixar pra gente começar o outro capítulo amanhã, quinta-feira. Que o próximo capítulo é como descobrir e corrigir as causas de seus maus hábitos. E sempre no final aqui da leitura, ele dá um resumo. Ele mostra aqui um resuminho do capítulo aqui. Sempre no final da leitura. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Pega o caderno aí do café para vocês anotarem, para quem não tem o livro. Se tiver o livro, melhor ainda, tá? Quem tiver o livro, quiser ler aqui junto com a gente, pega o livro e vem amanhã ler com a gente aqui. Se não tiver, não tem problema nenhum, é só ter um caderninho para ir anotando os insights. Beleza? Lembrando que a participação de vocês também é muito importante, tá? Eu gosto muito quando vocês dão a opinião de vocês, quando vocês falam o que vocês estão pensando aí. Resumo do capítulo. A cultura em que vivemos determina quais comportamentos são atraentes para nós. Nós tendemos a adotar hábitos que são elogiados e aprovados pela nossa cultura porque temos um forte desejo de pertencer à tribo. Tendemos a imitar os hábitos de 3 grupos sociais. As pessoas próximas, que são as nossas, que é a família e os amigos, a maioria, né, das pessoas, e os poderosos, aqueles que já possuem status, que possuem prestígio. A coisa mais eficaz que você pode fazer para construir hábitos melhores é juntar-se a uma cultura em que, primeiro, seu comportamento desejado é o padrão, e segundo, você já tem algo em comum com este grupo. Ou seja, se você tem dificuldade para ir para academia, você quer ir para academia, só que você não consegue. Você não consegue manter esse ritmo. Um dia você vai, aí você já passa 2 dias sem ir, aí você já, né? Aí já passou 3 dias, 4 dias, aí você fala, não, já passou uma semana mesmo, não vai adiantar mais nada, deixa lá para mês que vem eu volto para academia. Isso acontece porque você às vezes não tem pessoas ao seu redor que estimulam a fazer isso. Então, talvez se você tivesse pessoas com o mesmo propósito, se você tivesse amigos com o mesmo propósito, isso é comprovado, e ele falou aqui também no livro. A gente tem a tendência de imitar as pessoas que a gente convive. Então, se você quer ter esse hábito de ir mais para a academia, cuidar melhor do seu corpo, cuidar melhor da sua alimentação, com quem é que você convive? As pessoas que você convive se preocupam com isso? Se elas não se preocupam com isso, vai ser muito mais desafiador você obter esses hábitos. Agora, se você convive com pessoa que vai para a academia, que gosta de cuidar do corpo, que gosta de cuidar da alimentação, a tendência natural é que você também faça a mesma coisa. É essa a tendência natural. Então, veja com quem você anda, faça novas amizades. Procure, na verdade, fazer amizades que tenham o mesmo propósito que o seu. Hoje eu tenho poucos amigos, pouquíssimos amigos. Poucos, mas é poucos mesmo. Porque eu mudei muito. Eu não sou mais a Gleice de 5 anos atrás. Eu mudei muito, minha vida mudou muito, minhas prioridades mudaram. Então, não faz sentido continuar com as mesmas amizades. Não faz sentido, sabe? Continuar com as mesmas
Deixa eu ver aqui, ó, a Fernanda tá comentando muito aqui. Não tava aparecendo pra mim, por isso que eu tava achando estranho alguma coisa aqui no Instagram. Verdade, tem que ter pessoas que estimulam e também prioridades. Eu amo academia, vou para continuar saudável, manter minha saúde mental e corpo. Hoje em dia eu vou mais para academia por conta disso, né? É saúde mental, né? Saúde mental, saúde física, é muito bom. Vamos respirar, minha gente, não pirar. Respira, não pira. Vamos fazer uma respiração consciente para a gente fazer aqui para eu ler a palavra para vocês, aqui do final, que eu sempre faço. Para aí o que você está fazendo nesse momento. Eu sei que você está me ouvindo e está fazendo um monte de coisa. Só para finalizar aqui, o comportamento normal da tribo frequentemente supera o que o indivíduo deseja. Na maioria das vezes, preferimos estar errados com a multidão do que certos sozinhos. Olha isso. Na maioria das vezes, preferimos estar errados com a multidão do que certos sozinhos, porque ninguém quer pagar o preço, né? Ninguém quer pagar o preço. Se um comportamento pode nos levar à aprovação, respeito e ao enaltecimento, nós o achamos atraente. Então, olha só, amanhã a gente passa para o capítulo 10, tá? E agora, para aí o que você está fazendo, para a gente ler uma palavra aqui para elevar o nosso dia, edificar o nosso dia, para que vocês vão aí para o dia. E o que a gente está fazendo aqui é começar o dia ativando a nossa mente, certo? A gente já ativou a nossa mente com a leitura do livro Hábitos Atômicos. Se você ainda não tem, quiser adquirir, ainda dá tempo, porque ainda falta metade do livro para a gente terminar. E aqui a gente ativou a nossa mente, agora a gente vai ativar a nossa alma, ativar o nosso espírito para a gente começar o dia bem, minha gente. Vamos fazer uma respiração? Inspira aí profundamente e solta devagar, tá? A gente vai fazer isso por 2 vezes. Puxa o ar, faz aí na sua casa, para aí o que você está fazendo, vamos cuidar da pessoa mais importante. Vamos cuidar da pessoa mais importante. E quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Responde para mim. Talvez você pensou aí na sua mãe, no seu pai, no seu filho, mas a pessoa mais importante da sua vida é você. Você precisa primeiro se cuidar para depois cuidar das outras pessoas. Caso você precise. Que essas pessoas ao seu redor precisem do seu cuidado. Então você precisa estar bem, você precisa ir para a vida bem, certo? Então vamos, respira fundo, a gente vai fazer esse exercício de respiração antes da gente ler aqui a nossa mensagem de Jesus. Então inspira profundamente e solta devagar, tá? Vamos lá? Puxa o ar. E solta. Mais uma vez. E solta. Olha só a diferença quando a gente faz uma respiração consciente, porque essa respiração que a gente faz, que a gente nem percebe, a gente nem dá tanta importância, a gente esquece que a gente precisa respirar. A gente esquece que a gente, na verdade, sem o ar e sem a respiração, a gente, na verdade, não vive. E a gente esquece dessa respiração consciente, né? Olha só, quando a gente respira, inspira profundamente e solta, como é revigorante, né? Então, pra gente começar o dia bem, tá? Hoje, dia 13, pra gente finalizar aqui a nossa live, deixa eu ler aqui pra vocês a mensagem de Jesus. Presta atenção. Aprenda a aproveitar mais a vida. Relaxe, lembrando que eu sou Deus ao seu lado. Eu o criei com uma enorme capacidade de me conhecer e de aproveitar minha presença. Quando meus filhos exibem um rosto sofrido e vivem suas vidas com uma rigidez resignada, fico triste. Quando você atravessa o dia feliz como uma criança, saboreando todas as bênçãos, está reafirmando sua fé em mim, que sou seu pastor sempre presente. Quanto mais próximo de mim você fica,
mais se torna capaz de saborear a vida. Glorifique-me através do seu prazer. Assim, você declara ao mundo a minha presença. Bora pro dia? Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Intencione o seu dia. Coloque uma intenção aí para o seu dia. Qual é a sua intenção de hoje? Qual é a sua intenção de hoje? O que está pegando aí? Pensa aí o que está pegando no dia, né? Eu sempre falo, hoje o nosso dia será maravilhoso. Mas não porque a gente vai ficar esperando que o dia seja maravilhoso, mas porque nós vamos fazer com que esse dia seja maravilhoso. Porque a gente não pode também ficar esperando as coisas caírem do céu, ficar deitada na cama e pensar, hoje o meu dia vai ser maravilhoso. Não. Faça e tenha um dia maravilhoso. Tá bom, minha gente? Beijo. Vejo vocês amanhã, 6h40. Tchau, tchau.